Vamos abrir mais uma vez na Epístola aos Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Vamos ver a partir do verso 6. Cristo, porém, como Filho, sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Versículo 7 do capítulo 4. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Senhor, mais uma vez te pedimos tua luz, compreensão da parte do Senhor sobre tua palavra lida. Toma nas tuas próprias mãos e interpreta aos nossos corações. Abre os nossos olhos. Confiamo-nos a Ti, esse tempo nas Tuas mãos, assume Teu governo, liderança, e pelo Teu bendito Espírito Santo, administra a Tua palavra nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, temos visto a importância dessa epístola aos Hebreus, no que concerne a traçar um caminho claro com relação à jornada cristã. Falamos que, embora não seja o nosso foco para essa ocasião falar sobre as 5 exortações do livro de Hebreus, eu creio que alguns irmãos aqui de alguma forma já têm ouvido a respeito disso. E quando acompanhamos no livro as 5 passagens exortativas, nós temos um ganho imenso no que concerne ao entendimento da nossa carreira cristã, seu início e seu fim, os perigos e os privilégios envolvidos. Cada exortação abre essas 2 linhas de ideia. Cada exortação contém uma advertência e cada exortação contém um encorajamento para que a carreira cristã seja corrida da forma como nós fomos chamados para corrê-la. Então, essas 5 passagens se encontram até o capítulo 10 do livro de Hebreus, até o capítulo 12 do livro de Hebreus, onde está a última, a 5ª exortação. Nosso foco para esse momento não é tratarmos delas, mas sim tratarmos a respeito da casa de Deus e do ofício do Senhor Jesus como sumo sacerdote. Mas é claro, esses 2 ângulos de estudo são totalmente correspondentes. Nós só iremos compreender bem o significado do Senhor Jesus como sacerdote quando nós vemos esse progresso dessas exortações no livro, porque elas são feitas à luz
de Cristo Jesus assentado à destra do trono de Deus, que vive para interceder por nós. Qual é o objeto primário da intercessão do Senhor Jesus? Ontem nós citamos capítulo 2, versículo 10. Um verso bastante importante para entendermos por que o Senhor Jesus vive para interceder por nós. Então o capítulo 2, verso 10 diz que Ele está conduzindo muitos filhos à glória. O que é glória? Capítulo 1, do mesmo livro, verso 3. Ele é o resplendor da glória. Glória não é algo que emana de Deus. Glória é Deus. Onde Deus está, glória está. Quando Tiago escreveu sua epístola, lembrem-se que ele era um meio-irmão do Senhor Jesus, filhos então da mesma mãe. Ele inicia sua epístola de uma maneira maravilhosa. Talvez, se qualquer um de nós aqui fosse escrever aquela epístola, sendo meio-irmão do Senhor Jesus, você começaria a sua epístola assim: Tiago, meio-irmão de Cristo. E a sua epístola estaria bem endossada, desde o início. Mas quando Tiago começou a sua epístola, ele a iniciou assim: Tiago, escravo de Deus e de Jesus Cristo. Ele está dizendo que ele era escravo do seu irmão. Relacionamento entre irmãos é uma coisa tão difícil, né? Irmãos sanguíneos. Imagine você dizer que você é escravo do seu irmão. Por que ele disse isso? Porque ele viu quem era o Senhor Jesus. Então no capítulo 2 da epístola dele, Tiago 2, verso 1, ele escreve assim: irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a glória. Algumas versões dizem Senhor da glória, mas o texto exato é: a glória, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, a glória. Foi isso que Tiago viu. E por isso ele se declarou um escravo do Senhor Jesus. Glória é o que ele é. Glória não é o que ele tem apenas. Glória não é algo que emana dele. Glória é algo que ele é. E por isso emana dele. Ele é o resplendor da glória. Então, conduzir muitos filhos à glória, o que significa? Conduzir muitos filhos à semelhança do Filho primogênito. O Senhor Jesus tem esses dois títulos maravilhosos, complementares. Por um lado, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, o revelou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse é o primeiro. Mas também Romanos 8, 28 a 30, diz que no eterno propósito de Deus, Ele predestinou para que nós fôssemos conformados à imagem do seu Filho, para que o seu Filho fosse o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor Jesus é unigênito, no sentido de que Ele é o único que é um com Deus em essência e divindade, apenas Ele. Ele é o Filho único, que é Deus com Deus, em unidade de essência, mas em unidade de caráter. Muitos outros filhos foram chamados para serem semelhantes a Ele, e esse é o privilégio da nossa vida cristã. O propósito de Deus é formar Cristo em nós. Então, irmãos, se isso for entendido, a vida cristã está discriminada para nós no sentido de objetivo. Nós teremos um filtro enorme para regular tudo que ouvimos, tudo que tocamos, tudo que lemos. Você compreende? Se isso contribui para formar Cristo em você, então tem valor. Cristo é a única coisa que tem valor aos olhos de Deus. E usado coisa aí no sentido de um objeto. Cristo é o único objetivo de Deus. Só Cristo conta para Deus. Numa reunião de irmãos, o que conta para Deus? O número de irmãos? O movimento que se faz? As músicas que se tocam? Definitivamente não. O que conta para Deus numa reunião é quanto de Cristo há nessa reunião. O foco em Cristo, a beleza de Cristo sendo vista. Se Cristo realmente tem o seu lugar de bispo e pastor de nossas almas.
falando-nos, tocando-nos, apacentando-nos, ministrando a nós e nós a Ele. Então, tudo que conta para Deus é Cristo. Quando, um texto mais para nos ajudar nesse sentido, Paulo, quando pregou no Areópago em Atenas, em Atos 17, uma mensagem maravilhosa, onde ele mostra Deus de uma maneira única para aquela mentalidade dos filósofos que estavam ali, epicureus, estoicos, as duas linhas principais de filosofia da época. Podemos dizer que era a nata intelectual da sociedade ateniense. Atos 17, Paulo se coloca junto com aqueles filósofos, fala sobre o Deus eterno, Criador, Redentor, e quando ele chega nesse ponto ele diz assim: e Deus não levou em conta o tempo de vossa ignorância. Você viu a ousadia de Paulo? Ele colocou toda a nata da filosofia, epicureus e estoicos, no banco dos réus. E diz: Deus não levou em conta os tempos de vossa ignorância, mas Ele notifica a todos que se arrependam. Ele está dizendo: mudem o curso das suas mentes. Por quê? Porque, escute, Ele, Deus, designou um dia, isso é Atos 17, 30 e 31. Deus designou um dia em que Ele há de julgar vivos e mortos por meio de um varão que Ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Escute o que esse versículo quer dizer. Paulo está dizendo que Deus tem um metro, um varão medida. Preste atenção. Esse varão medida de Deus é Cristo. Cristo é o metro de Deus. É por Cristo que Deus mede tudo. Tudo em nós, tudo entre nós, tudo nos nossos relacionamentos, tudo no nosso serviço é medido por um metro de Deus, um metro de 100 centímetros, um metro completo, que é Cristo Jesus. Paulo está dizendo: Deus determinou um dia em que Ele há de julgar vivos e mortos em um varão. A palavra aí na língua original, traduzida no nosso português, na maioria das versões, por meio de, é a palavra grega em. Então, literalmente, Ele há de julgar o mundo em um varão que Ele destinou. Você viu? Deus irá tomar todas as coisas e todas as pessoas e vai colocar diante do metro. E então nós vamos ser medidos. Ou seja, quanto de Cristo há em cada pessoa, em cada relacionamento e em cada assunto. É assim que Deus julga. Porque Jesus Cristo é o varão medida de Deus. Irmãos, que importante é isso. A palavra inicial que nosso irmão deu aqui na reunião, quando iniciávamos, então, que importante. É assim que Deus vai julgar. Precisamos estar dispostos a rever os nossos caminhos, tanto como indivíduos, como famílias, como congregação. Rever os nossos caminhos. Tantas coisas fazemos porque fazemos. Fazemos porque aprendemos. Fazemos porque por aí se faz. Fazemos porque imitamos. Deus não tem compromisso com nenhuma dessas coisas. Ele só tem compromisso com Cristo. E cada assembleia local deveria ter compromisso com Cristo e julgar seus próprios assuntos à luz de Cristo e não à luz de modelo de outros. Então que o Senhor ajude a todos nós, porque isso toca vida pessoal, não é? Em primeiro lugar, não tem nada a ver com ninguém mais em primeiro lugar, com você, sua medida diante de Cristo. Toca seus relacionamentos mais íntimos, sua família, seus irmãos. Toca a vida da igreja, o serviço da igreja. Toca o relacionamento dos irmãos entre si. Toca os serviços que nós prestamos uns aos outros, e todos eles, serviço da palavra, a adoração, a comunhão, ministério em todos os sentidos, tudo é medido pelo que Cristo é. Mas nós temos que confessar que nós, de maneira geral, tendemos a imitar os outros. Seguindo o encargo que nosso irmão colocou nessa manhã, com alguma liberdade, não tenho nenhum relacionamento, em nenhum sentido de envolvimento com essa assembleia no serviço prático, não sou daqui, de certa forma tenho mais ainda liberdade de dizer, irmãos, há necessidade sim, de rever todos esses assuntos aos pés do Senhor.
Tenho idade suficiente e acompanho a obra do Senhor nesse país há 40 anos para ler a história ponto a ponto. E eu sei onde esses desvios ligados à música começaram aqui no Brasil, há muitos anos atrás, quando ela se tornou comercial, quando ela se tornou profissional, quando pessoas que se convertiam do mundo e tinham o talento natural de tocar instrumentos, começavam a tocar instrumentos nas reuniões da igreja, trazendo um talento natural, achando que seria santificado no uso da igreja, e fazendo uma confusão na casa de Deus. Músicas com ritmos inadequados, com notas que excitam a alma, e produzem um louvor a partir de alma, que é espúrio, que não tem valor diante de Deus. A fonte não é espiritual, a fonte é alma, emoções. Se nós não estivermos dispostos a julgar essas coisas, o tempo vai passar. Os irmãos já têm 30 anos juntos, terão 40, terão 50, se o Senhor não voltar, e a história será a mesma. Não somos edificados, não avançamos, não conhecemos o verdadeiro caminho da adoração, não temos quietude, o que o nosso querido irmão acabou de colocar no início. Não temos quietude, almas agitadas, perdemos a capacidade de ouvir Deus uns aos outros, barulho demais, agitação. Isso tem sido uma prática na maioria das assembleias no nosso país. Só dispostos a nos arrepender diante do Senhor, nós vamos poder reencontrar um verdadeiro caminho de simplicidade, de adoração, de quietude, ouvir Deus de novo. Você viu que nós lemos 3 vezes em Hebreus 3 e 4, você percebeu? 3 vezes. Você ouviu? Talvez não tenha ouvido, não é? 3 vezes, nos capítulos 3 e 4, aparece um versículo, citado 3 vezes. Qual é? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Irmãos, quando o sumo sacerdote era ungido para oficiar, escute, para adorar, servir, oficiar ao Senhor, uma pergunta: onde era aplicado o sangue do animal que foi oferecido em primeiro lugar? Onde? No lóbulo da orelha direita. Isso te fala alguma coisa? Nunca serviremos ao Senhor adequadamente se nós não tivermos ouvidos bem grandes para o Senhor. Nós queremos usar a boca primeiro na nossa relação com Deus e uns com os outros, ao invés de usarmos o ouvido primeiro. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Quando nós falamos em oração, sabe a primeira coisa que nós pensamos? Falar com Deus. Errado. Oração é ouvir a Deus. O que você tem para falar para Deus, irmão? Seus problemas, necessidades, suas dúvidas, seus questionamentos. Orar é ouvir Deus e então falar com Deus. Deus não precisa ser informado, Ele tem todas as informações. Deus não precisa ser ajudado, Ele tem todo o poder. Deus não precisa obter detalhes específicos de nossa história, Ele é todo sábio. Então você diz, para que ter comunhão com Deus? Eu e você precisamos ser mudados, Ele não. A oração não muda Deus, a oração muda a nós mesmos. Sua vontade é perfeita, santa, boa, agradável, não precisa ser mudada. Nós precisamos ser mudados. Nossos óculos precisam ser trocados. Nós precisamos aprender a ver Deus e os caminhos de Deus como Deus se vê e vê os seus próprios caminhos. Aí está a nossa divergência. Nós achamos que Deus quer fazer isso, que Deus quer fazer aquilo, que aquilo não é de Deus, então devemos pedir a Deus que mude isso e que mude aquilo, mas nós não perguntamos para Ele, Senhor, fala, o teu servo ouve. Quais são os teus caminhos? O que o Senhor deseja neste assunto? Dá-nos luz, discernimento, compreensão. Não, nós tomamos nossa própria decisão primeiro. Acho que isso é, acho que isso não é, acho que aquilo não é. E queremos colocar Deus envolvido naquilo que nós achamos que é o caminho. Deus nunca será complacente conosco. Deus não pode ser domesticado por nós. Ele é soberano. Nós precisamos conhecer os seus caminhos. Então, amados irmãos, essa carta vai nos ajudar muito com relação a essa questão da nossa jornada cristã, do nosso serviço cristão.
Em particular nessa questão de ouvirmos Deus, esses 2 capítulos são preciosíssimos nesse sentido, porque ligam ouvir Deus a entrar no descanso, ligam ouvir Deus à herança que falamos ontem, não vamos entrar de novo nesse assunto, a obtermos essa herança, entrarmos nesse descanso, participarmos desse reino que está preparado para aqueles que o amam, reino que Pedro chamou de reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, onde se desenvolvemos com diligência a nossa salvação, associando com a fé o poder, com a virtude ou poder, com a virtude de conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Você se lembra de 2 Pedro 1? Essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Aí ele diz, pelo contrário, é dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tão claro. Está dizendo, cruze os braços, espere o dia em que Ele vier, e aí você vai ser transformado e tudo vai se resolver. A Bíblia nunca ensinou essas coisas, irmãos. Nunca. Reunindo, pois, toda a vossa diligência. Essa é a palavra de Pedro, um dos principais apóstolos do Senhor. Associai, aumentai, crescei, para que você seja amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Não está falando de ir para o céu, irmão. Não está falando de vida eterna, irmão. Isso nós já recebemos de graça do Senhor Jesus. Minhas ovelhas são minhas, ninguém as arrebatará da minha mão, eu lhes dou vida eterna, elas jamais perecerão. Tem como ser mais claro que isso? Mas não é este o assunto do livro de Hebreus. O assunto do livro de Hebreus é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Rei trará na sua vinda, e então o colocará diante de nós. E será que nós ouviremos dele? Muito bem, servo bom, fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Será que você está começando a perceber a diferença entre uma coisa e outra? Que o Senhor te ajude a perceber, irmão. Porque nós fomos chamados para participarmos dessa herança. E há o risco real de perdermos essa realidade prática. Senão, jogue o livro de Hebreus fora da sua Bíblia. Porque ele cita o exemplo de Esaú, dizendo que ele foi profano. E ele vendeu o seu direito de primogenitura. E trocou pelo que era imediata satisfação, um prato de lentilhas. E diz, segundo o texto de Gênesis, de que me vale direito de primogenitura? Eu já sou o filho do Isaac, eu sou abençoado, meu pai vai me abençoar. E você viu o que aconteceu. Não haja entre vós nenhum impuro ou profano. Sabe o que é profanar? Considerar privilégios santos como sendo ordinários. Considerar privilégios santos como sendo comuns. Profano. Isso é profanar. Não haja entre vós, isso não está sendo dito para o mundo, para a igreja. Não haja entre vós nenhum impuro ou profano, como foi Esaú. Por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, e embora tivesse buscado lugar de arrependimento com lágrimas, ele não o encontrou. Arrependimento de quê? Arrependimento de quem? Mudança de mente de quem? Do seu pai. Quando ele foi a Isaac para receber a bênção, Isaac disse, já dei a bênção, e ela não pode ser retirada, já está com teu irmão. Soberania de Deus. E Jacó fez toda a sua artimanha para obter aquela bênção. Eu creio que você conhece bem a história, mas veja a soberania de Deus. Quando a artimanha foi feita, o negócio entre Esaú e Jacó já estava feito. Quando Jacó fez a artimanha para ser abençoado, vestindo aquela roupa de peles, para que Isaac, já estava quase cego, achasse que era Esaú, o peludo, não é assim? E abençoasse o Jacó pensando que era o Esaú, mas a troca lá atrás já estava feita. Esaú já tinha desconsiderado a sua herança e já tinha vendido para Jacó. Você vê? Então o livro está dizendo, não haja entre vocês impuros, profanos. Não considere a herança de Deus uma coisa comum. Não considere o reino uma faceta da revelação de Deus. É para o qual vocês foram chamados, para entrar e participar com Ele, na vinda dEle. Querem ou não querem?
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esforcemo-nos para entrar no descanso de Deus. E descanso de Deus, aqui em Hebreus 4, se refere ao reino que virá com o rei, na vinda do Senhor Jesus. É esse descanso. Então, vamos seguir um pouco mais nesses capítulos. 3 vezes a expressão: hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais os vossos corações, traída do Salmo 95. A primeira aparece no capítulo 3, verso 7, a segunda no capítulo 3, verso 15, e a terceira no capítulo 4, verso 7. 3 vezes o mesmo versículo. Essa abordagem dos capítulos 3 e 4, que você vê, se centra nesses versículos, tão importante é que eles são citados 3 vezes. Por que isso? É o Espírito Santo dizendo uma vez, dizendo outra vez e dizendo outra vez. A mesma coisa, porque ela é a principal necessidade. Hoje, se ouvirdes sua voz. O serviço e a adoração a Deus, o ministério ao Senhor começa no ouvir. Depois o sacerdote tinha o sangue aplicado no polegar de sua mão direita. Lembre-se a sequência? Levítico 8. Mão na Bíblia significa o quê? Obras. Tudo aquilo que nós fazemos, ou aquilo com que nos envolvemos. Não devemos fazer nada, e nem nos envolver com nada, que nós não tenhamos tido, primeiro, direção do Senhor. Ouvidos para ouvi-lo, e ouvi-lo claramente. Ouvi-lo nos nossos corações, ouvi-lo junto com nossos irmãos, ouvi-lo junto com o testemunho da igreja. Como precisamos recuperar também essas coisas? Porque, como já falamos, outro engano e outra dificuldade que temos, de modo geral, na igreja, é essa questão do meu ministério. Eu acho que tenho, eu acho que é esse, eu sirvo, você me respeite, porque esse é o meu ministério, não é? Ao invés de buscarmos clareza de Deus, aconselhamento de outros, testemunho da igreja, do Espírito, né? Para que então possamos funcionar adequadamente na casa de Deus. Por último, o sacerdote era ungido no polegar do pé direito. E também é muito claro o que o pé fala, os nossos caminhos. Então, todos os nossos caminhos, de novo, governados pelo ouvido. Primeiro, ouvido. Ouvir a Deus vai determinar aquilo com que nos envolvemos. Às vezes nos envolvemos com coisas que Cristo não está envolvido. E às vezes nós não nos envolvemos com assuntos que Cristo está envolvido. Porque nós não conseguimos ouvir bem o Senhor. Depois de mencionar então 3 vezes, hoje se ouvirdes a sua voz, sabe o que ele vai fazer no verso 11? Aí que paramos ontem à noite e terminamos aí. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Isso nos diz algumas coisas. Primeiro, o ouvir não é natural para nós. Se nós temos que nos esforçar para entrar nesse descanso prometido, esse repouso sabático, esse reino do rei que vem e que está voltando, então nós o teremos que fazer por esforço. Que tipo de esforço? Contra nós mesmos. Como será que Jesus expressou isso? Se alguém quer ser o meu discípulo, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o esforço. A si mesmo se negue. Não é natural em nós. Natural em nós é viver, servir e fazer o que nós somos e como somos. Negar a si mesmo é antinatural. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sim, para que tenhamos a entrada ampla, suprida no reino eterno de nosso Senhor, nós não vamos viver aqui como bebezinhos egocêntricos, fazendo nossa vontade, buscando nossos prazeres e tudo que é melhor para nós, e nós, e nós, e nós, e nós. E quando o Senhor retornar, nós vamos reinar com Ele. Você acha isso correto? A Bíblia nunca ensinou isso. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser preservar sua vida, sua alma, no sentido específico lá, perderá. Mas aquele que a perder por minha causa, achá-la. Que troca mais maravilhosa, né? Então, irmãos,
Essas solenes palavras de advertência não são minhas. Elas são da carta aos Hebreus. Elas são do Espírito Santo. Elas são da palavra de Deus. Eu não estou fazendo nada aqui que não seja proferir as palavras. Você está aí com elas e está conferindo. Então são as solenes advertências da Bíblia para nós, o povo do Senhor. Porque o nosso Senhor nos ama. E porque o nosso Senhor tem preparado para nós uma ampla entrada no seu reino. Mas Ele diz para nós: associe com diligência cada vez maior, 2 Pedro 1,5, aquilo que nós citamos, diligência cada vez maior, procurai confirmar a vossa vocação e eleição. Leia 2 Pedro 1, de 5 a 11, e você vai ver, diligência cada vez maior, confirme, olha a palavra que Pedro usa, confirme a sua vocação, confirme a sua eleição, que você realmente pertence ao Senhor. Me permita dizer uma coisa rápida ainda nesse sentido. Amados irmãos, temos observado, por causa da fraqueza da igreja, um número grande de conversões psicológicas, não espirituais, aderidos a uma ideia, a um grupo de pessoas que pode se achar interessante, a alguma coisa que se pratique, que agrade, aí inclui tudo, se agrega, se dá um assentimento intelectual a uma mensagem, conversão psicológica, mas não é a real conversão, uma conversão espiritual, um nascer de novo, um nascer de Deus, muito, por causa da fraqueza do testemunho da igreja. Pessoas se batizam e não permanecem. Cristãos iniciam a jornada e voltam para o mundo. Isso dificilmente pode ser admitido como uma conversão genuinamente espiritual, porque o Espírito Santo não tem nada a ver com o mundo, nem com as coisas do mundo. Conversões psicológicas. Que o Senhor também nos ajude, nos guarde com relação a esse assunto e nos torne mais sérios. Ainda hoje, o quadro está começando a mudar. Falávamos com os jovens ontem à tarde. Estamos vivendo tempos no mundo, e o Brasil já sofrendo as consequências, em que nós saberemos o que é a palavra custo na vida cristã. Custo. Prepare-se para isso, porque nós já estamos enfrentando essas dificuldades. Alguns que são profissionais aqui em algumas áreas, principalmente os pedagogos, na área da pedagogia, já sabem o que vão enfrentar nessa área, o preço que vão pagar. Então, irmãos, mais do que nunca, nós temos que estar prontos diante do Senhor para seguirmos a Ele como verdadeiros discípulos de Cristo. E prontos para que essas coisas enganosas no meio de nós possam ser retiradas. Como, por exemplo, conversões psicológicas. Que o Evangelho seja pregado de maneira genuína. Que as implicações do Evangelho sejam claras. Nosso Senhor falou: alguém está se apresentando para ser o meu discípulo? Então senta aqui primeiro. Não coloca ele depressa demais na água do batismo, não. Tenha calma. Não é o batismo que salva ninguém. Põe ele do teu lado primeiro. Como você tem recebido o Senhor? Quem é o Senhor para você? Como o Senhor te encontrou? A linguagem não é nem essa, né? As pessoas dizem: eu encontrei Jesus. Aí ele vai falar do Jesus dele, o Jesus emocional, né? O Jesus que tocou o coração dele, não é? Como que Jesus te encontrou? Como que você o tem visto? Tem sido claro sua relação com Ele? Quais são as evidências já na sua vida de que Ele habita em você? Seus gostos têm mudado? Os ambientes que você frequentava, você ainda frequenta os mesmos? As amizades que você tinha, os livros que você lia, as novelas que você via, os prazeres que você tinha, tudo igual ou mudou alguma coisa? Se não mudou, peraí, vamos devagar então. Acho que você ainda não se converteu. Talvez você esteja sendo atraído pelo Senhor Jesus, amém, isso é uma bênção. Mas a conversão vai mudar teus gostos, teus prazeres, teus apetites, teus desejos, tua mentalidade, ou não? Irmãos, que o Senhor nos ajude. Muitas conversões psicológicas no meio do povo de Deus. Cristãos que saem da reunião e vão para a boate, para a danceteria. Nos ajude o Senhor por sua misericórdia.
examinai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13. Provai-vos a vós mesmos, para verdes se estais na fé. E Paulo continua: se é que já não estais reprovados. Também não sou eu que estou dizendo, não. É Paulo. 2 Coríntios 13, versículo 4 e 5. Examinai-vos e provai-vos. Sabe por quê? O fogo, a prata, a pedra preciosa, o ouro, a prata, a pedra preciosa, não temem o fogo. Mas a madeira, o feno, a palha, temem o fogo. Então nós podemos apresentar sim, graças ao Senhor, nossas vidas a Ele. Porque o que é ouro não teme o fogo. Pelo contrário, o fogo purifica o ouro. E o fogo purifica a prata. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Sabe qual é o tema de Malaquias? 4 capítulos. Que livro! Malaquias é um dos livros que traz a urgência de Deus para a igreja de hoje. O tema de Malaquias é a assembleia no tribunal de Deus. Isso é Malaquias. Então Malaquias vai, em nome do Senhor, externar o coração de Deus para com o seu povo. Ele ama o seu povo. Se ele não amasse, ele não colocaria o seu povo no seu tribunal. Ele deixaria o seu povo no jardim da infância. Mas porque ele ama o seu povo, ele chama o seu povo para esse seu tribunal. É um tribunal familiar. Não tem nada a ver com condenação. Não misture as coisas. Tem a ver com purificação. Olha a diferença entre uma coisa e outra. Então a igreja é chamada ao tribunal de Deus. E ele começa onde tem que começar. Sabe onde ele começa? Nos sacerdotes. Leia Malaquias. Então ele vai chamar os sacerdotes e vai dizer, para usar a linguagem de Hebreus: vocês não estão ouvindo a minha voz. Quando vocês oferecem sacrifícios para mim, vocês oferecem o coxo, o enfermo. Toma esse animal, diz Malaquias, leve para o teu governador. E vamos ver a apreciação que o seu governador vai fazer dele. Mas para mim, vocês oferecem o coxo e o enfermo. Aí depois ele vai para os profetas. E diz: vocês profetas são alucinados. Estão falando coisas da sua própria cabeça para o meu povo. E vocês ainda dizem: onde está o Senhor? Como dizendo: o Senhor não se importa. Isso aqui somos nós que administramos. Essa casa aqui é como que nossa. Capítulo 2 de Malaquias. Onde está o Senhor? Era a palavra dele. Você pode imaginar isso, irmão? Então o Senhor diz que vai se apresentar a eles como purificador de prata e como um lavandeiro. Olha que linguagem mais maravilhosa. Ele os ama. Ele podia dizer: então faça o que vocês querem, não quero mais nada com vocês. Vocês não me querem, eu também não quero vocês. Não foi o que ele disse. Nunca. Seus olhos estão sobre o seu povo sempre. Ele é, nos tempos do Velho Testamento, Yahvé, o Deus da aliança. Que maravilha, não é? Então ele chama o seu povo para o seu tribunal e começa a julgá-los. Então nós citamos numa das reuniões passadas aquele texto do capítulo 3. Lá no meio havia um remanescente fiel. Então ele diz: os que temiam o Senhor, Malaquias 3,16. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. E o Senhor atentava e ouvia. Lembra que lindo o texto? Fala de um pai se debruçando assim, para ver o que seu filho pequeno está fazendo. De tão atraente que é para ele. No meio de toda aquela confusão, um remanescente. Graças ao Senhor. O Senhor sempre conservou o seu remanescente. No meio da confusão. Os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Eles se ajudavam, eles se exortavam, eles se encorajavam. E o Senhor atentava e ouvia. E escrevia um memorial. E havia um memorial escrito diante dele. Para os que temem o Senhor e se lembram do seu nome. Ele acrescenta: estes serão para mim um particular tesouro, naquele dia que eu prepararei, diz o Senhor. Sabe que dia é esse? O dia quando o juízo do Senhor se revelar para toda criatura. Eles serão para mim um tesouro particular. E eles verão, e ainda se verá mais uma vez, a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. E eu vou poupá-los nesse dia do juízo. Malaquias continua:
Deus falando por boca de Malaquias: eu os pouparei, como um homem poupa o seu filho que o ama. E aí ele entra no capítulo 4. Tem 6 versículos só, capítulo 4 de Malaquias. Também maravilhosos. Ele vai dizer que aqueles que então que o aguardam verão esse Redentor trazendo salvação nas suas asas. E naquele dia do juízo do Senhor, eles seriam como bezerros soltos da estrebaria. Olha a linguagem de Malaquias, que coisa mais linda. Você já viu um bezerro solto da estrebaria? Quando ele sai, o que ele faz? Parece uma criança brincalhona, não é? Dando saltos e gozando da sua liberdade. Vós saltareis, palavra de Malaquias, como bezerros soltos da estrebaria. Que maravilha! Quem saltará como bezerro solto da estrebaria? Os que temiam ao Senhor e falavam uns aos outros e se lembravam do seu nome. Numa geração corrompida, perversa, sem sacerdotes, sem profetas, agradáveis ao Senhor. Irmãos, essa também é a mensagem de Hebreus. Também. Os hebreus eram cristãos veteranos, capítulo 5, verso 12. Atendendo o tempo decorrido. Não eram cristãos novos, eram cristãos veteranos. Os hebreus, primeiro, eram veteranos. Talvez, sugere-se que eles tinham aí entre 5 e 10 anos de vida cristã. Cristãos veteranos. Segundo, cristãos cansados. Capítulo 12 diz: restabelecei as vossas mãos descaídas e os vossos joelhos trôpegos. Desculpe. A ideia é como um lutador que está no ringue, e em vez de estar em posição de guarda, um boxeador, por exemplo, ele entra para a luta assim, pedindo para ser nocauteado. Mãos descaídas e joelhos trôpegos, assim, trêmulos, quase não parando de pé. Então, cristãos veteranos e cristãos cansados. Por que eles estavam cansados? Eles estavam sofrendo uma pressão crônica, desde que eles deram o testemunho de Cristo, porque eles eram judeus, judaizantes. Então eles estavam sendo pressionados a darem um contra-testemunho e voltarem ao arraial do judaísmo. Então no capítulo 13 o autor exorta assim: saiamos a Cristo fora do arraial. E esse arraial é o judaísmo. Saiamos a Ele, porque Cristo sofreu fora das portas. Cristo foi crucificado no lugar onde se queimava o lixo em Jerusalém. Para lá ele foi lançado. Por isso Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: nós os apóstolos temos sido colocados em último lugar, porque temos sido considerados lixo do mundo e escória de todos. É a palavra de Paulo em Coríntios, aos Coríntios. Então, a exortação de Hebreus é: saiam a Cristo, fora do arraial, levando o seu opróbrio, levando a sua vergonha. Qual é a vergonha de Cristo? Ele foi crucificado fora das portas como sendo um impostor maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lá que o Senhor foi posto. E para lá que nós somos convidados a sair. Irmãos, esse sair tem muita implicação. Esse sair fala de um sair religioso, claro. Esse sair fala de um sair social. Esse sair fala de um sair cultural, no que concerne a coisas que não agradam ao Senhor. É um sair absoluto, é um sair radical. E é por causa deles, desse sair, que os cristãos hebreus estavam sendo perseguidos. Então no capítulo 10 você vai ver um verso 38 em diante, no capítulo 10, que eles sofreram até mesmo espólio dos seus bens. Se você leu a carta, você viu esse versículo. Capítulo 10, verso 27 em diante. Sofreste até mesmo o espólio dos vossos bens com alegria, porque tinhais ciência de possuirdes um patrimônio superior e durável. Ele está se referindo a essa cidade celestial, que o capítulo 11 também menciona. A cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador, se referindo aos patriarcas, quando deixaram seus
Lugar de origem para andar com o Senhor, para peregrinar com o Senhor. Em particular, Abraão, Isaac e Jacó, os peregrinos. Eles aspiravam uma pátria superior. Hebreus 11, de 13 a 16. Aspiram uma pátria celestial, da qual Deus é arquiteto e edificador. Aguardavam uma cidade que tem fundamentos. É maravilhoso. Essa é a carta aos Hebreus. Então, por isso, 3 vezes, hoje se ouvir de sua voz. Agora, para encerrar essa primeira sessão, o tempo hoje vai ser dividido em 2 pequenas partes. Nós já estamos concluindo essa primeira. O versículo 12 e 13 do capítulo 4, vamos voltar para o capítulo 4 de Hebreus, vai nos ajudar a entender, a explicar aí o porquê dessa ênfase. Hoje se ouvir de sua voz, hoje se ouvir de sua voz, hoje se ouvir de sua voz. Por que essa ênfase? É porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viu? A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, ouça a sua voz, acolha a sua palavra, misture sua palavra com fé. Verso 2 do capítulo 4. Vamos ler o 2 primeiro. Ele diz que aquela geração do deserto que ouviu a palavra do Senhor, a palavra não lhes aproveitou. Agora, se a palavra de Deus é viva e eficaz, como que ela poderia ser de não proveito para eles? Só tem uma explicação. O problema não está com a bendita palavra de Deus. O problema está com os seus corações. A palavra que eles ouviram não lhes aproveitou porque não foi, talvez na sua versão, acompanhada. A palavra literal é misturada, mais especificamente. A palavra não foi misturada com fé, a ideia é acolhida. Tiago 1:23 diz assim: portanto, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, ela é poderosa para salvar as vossas almas. Não é um lindo texto? Mesma coisa os hebreus, estavam aí no mesmo problema. A palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi acolhida, não foi misturada com fé. Fé, crer, pistes, o verbo no grego é simples, significa isto, irmão. Isto é crer, crer, unir-se. Essa é a palavra na língua original, tão simples. Crer não é acreditar, não é achar que é. Crer é unir-se. Quando eu digo eu creio, eu estou dizendo eu estou unido a. Eu creio no Senhor Jesus. Eu estou unido ao Senhor Jesus. Eu sou dele, ele é meu. Isso é fé. Então a palavra que ouviram não nos aproveitou porque não foi unida, misturada com fé naqueles que ouviram. Então o que aconteceu? Não entraram no meu descanso. Por que você acha que o autor de Hebreus pega essa analogia do deserto para trazer para dentro da vida cristã? Isso não fala nada? Na vida cristã, então, nós não temos esse risco. Então, por que a exortação está aqui? Inútil, não é? Tempo perdido. Nós temos esse risco de não herdarmos o que está preparado para nós herdarmos, porque nós fomos negligentes, porque nós fomos indolentes. Aliás, a palavra indolente, já vamos voltar aí rapidamente. Abra o capítulo 6, por favor. Capítulo 6, escute bem, verso 9, Hebreus 6, 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Está vendo como ele encoraja esses cristãos veteranos, cansados, sofridos, pressionados, que você vê pelo contexto de toda a carta, né? Quanto a vós, todavia, amados, estamos persuadidos de coisas que são superiores, é a palavra aqui, traduzida como melhores, e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Que maneira? A maneira que ele falou ali em cima. Uma terra que recebe chuva, e então em vez de produzir fruto, produz espinhos, produz abrolhos. Ele diz, ela está sem condições, é rejeitada. Porque Deus, verso 10, não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor. Olha quem eram esses hebreus cristãos.
trabalho, amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Graças a Deus. Mas olha, escute mais. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência. Mesma palavra que Pedro usou lá na epístola dele. Reunindo toda a vossa diligência. Mostrando a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Que esperança é essa? A vinda do rei e a introdução do reino e o nosso reinar com ele. Essa é a esperança. O descanso do capítulo 4. Agora escute o verso 12. Para que não vos torneis indolentes. A palavra no original, notros, significa preguiçoso e descuidado. Preguiçoso e descuidado. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, escute bem, pela fé, mas tem um E na frente da fé, não apenas a fé, fé e que mais? Longanimidade. E essa palavra significa constância e também significa resistência, dizendo que a jornada cristã não é um tiro de 100 metros. A jornada cristã é uma maratona de 42 quilômetros. Longanimidade, constância, resistência. E qual é a palavra à frente de longanimidade? Olhe para ela, por favor. Herdam. Herdam. Herança. Você vê? Esse é o pano de fundo de Hebreus. Por isso ele fala do Esaú, como nós falamos, que considerou a herança supérflua, um item a mais na sua vida, a ponto de poder trocar pela sopinha, né? Herdam as promessas. Voltamos então ao capítulo 4 e vamos encerrando esse primeiro período. Capítulo 4, verso 12 agora. O 11 já explicamos. Por que então esforçar para entrar no descanso? Já vimos. Porque nossa tendência é viver uma vida para os nossos próprios interesses. O que nós somos, nosso gosto, o que nos dá prazer, o que é bom, né? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, ninguém fique de fora, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Por quê? Esse porquê aí é muito importante, essa palavrinha. Porque está unindo o descanso de Deus à palavra de Deus. Então nós vamos entrar no descanso de Deus porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Qual é o instrumento de Deus para nós entrarmos no descanso de Deus? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, porque Deus é um Deus vivo. A palavra de Deus é eficaz, porque a palavra de Deus opera aquilo para o que ela é designada, viva e eficaz. E mais cortante que qualquer espada. A palavra aí no original não é espada de guerreiro. Não é. É a palavra adaga. Ela media em torno de 1 côvado, aqueles facões de açougueiro. Você sabe que o sacerdote no Velho Testamento era o açougueiro lá do Velho Testamento, né? Ele era especialista em destrinchar animal. E ele era um cirurgião preciso, um veterinário excelente, né? Para fazer a cirurgia. Tinha que abrir o animal exatamente da maneira correta, tirar as vísceras específicas, lavar com água. Uma parte era queimada, outra não era, dependendo do sacrifício. O açougueiro do Velho Testamento era o sacerdote, né? Então aí, o pano de fundo é esse. A carta é para os hebreus. Então ele está dizendo, para montar um quadro, Jesus Cristo é o fiel sumo sacerdote. Ele tem uma faca afiada na sua mão. O sacrifício é apresentado no altar. Aí Romanos 12 vai dizer assim: eu vos rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o vosso serviço espiritual, culto racional. E não vos conformeis com esse século, etc. Então a nossa parte, apresenteis os vossos corpos.
como um sacrifício vivo. Se nós fazemos isso, o nome disso é consagração. É manter, que não é um ato apenas. Consagração é um contínuo em nossas vidas. É nos mantermos diante do Senhor. Para que o Senhor, então, na sua posição de sumo sacerdote fiel, que vive para interceder por nós, Ele use sua palavra como uma adaga afiada de 2 gumes, e Ele então faça um processo em nós. Qual é? Tudo que nós oferecemos ao Senhor, em primeiro lugar, Ele mata. Você gosta dessa linguagem? Devia gostar, porque não tem nada em nós que presta para Ele. Nada. O que é nascido da carne é carne. Nós achamos que conversão é reforma, né? Nós éramos lá mais ou menos. Aí o dia que Cristo nos encontrou, Ele vai fazer uma lanternagem no carro amassado. É assim que entendemos. O dia que o Senhor nos encontrou, Ele pôs o carro no ferro velho. Não aproveita nada, nem motor. O motor é o principal. O principal problema é o motor. É o coração. Porque de dentro do coração do homem é que procedem maus desígnios, furtos, adultérios, homicídios, soberba, loucura, segundo Marcos. Então o que Ele fez conosco? Um novo coração, um novo espírito, né? Mas a partir daí nós vamos ser nutridos, para então um novo homem ser formado em nós, em todos os seus aspectos. Qual é o instrumento de Deus para fazer isso em nós? A palavra de Deus. Por isso, irmãos, enquanto nós estivermos ocupando com outras coisas, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na vida da igreja, e a Bíblia estiver negligenciada, Satanás está conosco. Esse é o prazer dele. Ele está fazendo isso há 2000 anos. Desde que a igreja nasceu. Sua obra principal é fechar a Bíblia, desde que a igreja foi gerada. Desses 2000, ele conseguiu fazer em 1000. A era da obscuridade, século 5 ao século 16. Era das trevas. Sabe por que era chamada Era das Trevas? Porque esse livro foi fechado. No começo do século 16, esse livro é aberto. Pré-reforma e reforma. Luz. Palavra de Deus. E nós estamos aqui. E Satanás também continua aqui, rugindo como um leão ao derredor, para que a palavra de Deus seja fechada. Fechada nas nossas casas, fechada nas nossas bocas, fechadas entre nós. Não nos exortamos, não nos cuidamos. Psicologia introduzida de todas as maneiras no meio da casa de Deus. Pregando culto ao ego, o que é bom para você, o que não é bom para você, o que agrada a você, o que não agrada a você. Pastores que se tornaram psicólogos, fazendo curso com psicólogos, aprendendo psicologia, para aplicar psicologia no aconselhamento cristão. Isso tem sido a miséria da cristandade dos nossos dias. Miséria. Deus nunca precisou de psicologia. A psicologia só tem 100 e poucos anos. A palavra de Deus é viva e eficaz. E a igreja só precisa da palavra de Deus. Só da palavra de Deus. Então, o texto vai continuar. Palavra de Deus é viva, palavra de Deus é eficaz, palavra de Deus penetra, palavra de Deus divide alma de espírito, porque o que conta para Deus é a fonte. Quanto em nós começa na alma e é prestado como culto a Deus, não serve. A alma não é fonte, a alma é ponte para aquilo que começa no espírito. Então, divide alma de espírito, divide juntas e medulas, se referindo aí no caso ao animal, né, dizendo que a penetração é a mais profunda, juntas e medulas, e é apta para discernir, a palavra é julgar, separar, discernir pensamentos e intenções do coração. Você acha que a psicologia consegue fazer isso, irmão? Nunca. Isso é um trabalho espiritual. Só o Espírito Santo consegue fazer esse trabalho. Não é? Você entrar para o caminho de psicologia é como você invernizar uma porta que toma sol e chuva todo dia. Muito trabalho quem tem muita madeira em casa, né? Com uma porta exposta a sol e chuva todo dia.
Quase todo ano tem que vir o marceneiro, seja lá quem for, o profissional, para fazer o trabalho de invernizar a porta. Essa é a psicologia. A psicologia não suporta a chuva e o sol intensos. Ela é só um verniz na porta. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela reconstrói em nós um novo homem. Graças ao Senhor. Qual a nossa responsabilidade? Apresenteis vossos corpos. Ame a palavra. A causa da nossa fraqueza no testemunho do Senhor como igreja é inanição. Nós estamos morrendo de fome. Nós estamos vivendo dias como os de Samuel, em que as visões não eram frequentes e a palavra de Deus era rara. E o resultado é que no templo do Senhor a lâmpada estava a se apagar. Mas por causa da fidelidade de Deus, ele encontrou um Samuel. Primeira lição de Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ouve, ouve. Você vê, irmão? Você viu que é um profeta? Ouve. E no capítulo 2 de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, é dito que o Senhor, ao julgar Eli, ele levantaria alguém, um sacerdote fiel para ele, que procederia segundo tudo que Deus tinha na mente e no coração. Essa talvez seja a melhor definição de profeta na Bíblia. É aquele que não só fala, mas em primeiro lugar procede. Procede. Na sua vida, em tudo que ele é e faz. Ele procede segundo tudo que Deus tem na mente e no coração. Esse é o profeta. O profeta não é um papagaio falante. Ele expressa no seu, ele encarna a mensagem. Do contrário, não é profeta. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela faz esse trabalho, discerne pensamentos, propósitos do coração. Agora vamos concluir aqui. Por que a adaga de 2 gumes? Você já pensou um pouco nisso? É muito linda a figura. Escute bem. Quando Jesus Cristo, quem é Ele? A palavra, o verbo eterno. Quando o Senhor Jesus, a palavra viva, a palavra eterna, encarnada, um bebezinho, foi colocado nos braços de Simeão, o sacerdote. Lucas capítulo 1. E Simeão disse algo para sua mãe, Maria. Ele disse assim: este menino está destinado tanto para ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser um alvo de contradições. Ouviu bem essa palavra? Este menino está destinado para ruína e para levantamento, o oposto, não é? Espada afiada de 2 gumes. A palavra de Cristo é igual a Cristo. A palavra de Cristo é Cristo mesmo. Quando a palavra de Cristo penetra em nós, ela tem 2 resultados, por isso 2 gumes. Ela arruína e ela levanta. Na linguagem de Efésios 4, que nós citamos ontem ou anteontem, sobre a escola de Cristo. E vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Viu a destruição aqui? A palavra de Deus tem que nos arruinar tudo em nós que é concupiscência de engano. E vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo concupiscência de engano. E depois diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, Efésios 4, 23, e depois o 24, e vos revistais do novo homem, que é criado segundo Deus em justiça e retidão, que são da verdade. A tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. Compreendeu? Ficou claro? Por isso, espada afiada, adaga afiada de 2 gumes. Quando nós acolhemos a palavra de Deus falada aos nossos corações, ela tem poder duplo. Um gume é o gume, o poder da palavra de nos despojar. O outro gume é o poder da palavra de edificar. Compreendeu? É a palavra entrando e arruinando, e a palavra entrando e edificando. Graças a Deus. Este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel. Graças a Deus pela adaga afiada de 2 gumes.
É esse trabalho que ela deve fazer em nós. Há muito em nós para ser arruinado, muito. Que nossos corações acolham a palavra de Deus, porque esse é o único instrumento de Deus para entrarmos no descanso. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, se ouvirdes, não endureçais. Hoje, se ouvirdes, não endureçais. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. 2 gumes, graças ao Senhor. Então, irmãos, essa é a casa de Deus na linguagem de Hebreus. Assim o autor de Hebreus viu. Ele viu a casa de Deus como a casa do sumo sacerdote. Está claro isso? Hebreus 3:6. Cristo, o Filho, sobre sua casa, a qual casa somos nós. E quem é esse Cristo, o Filho, em Hebreus? É o grande sumo sacerdote que penetrou os céus e que realiza esse trabalho maravilhoso em sua casa, com a sua palavra. A espada afiada que sai de sua boca, como é dito no Apocalipse, você lembra? Ele se apresentou a Pérgamo assim: espada afiada de 2 gumes que sai de sua boca. A mesma linguagem de Hebreus, em Apocalipse capítulo 2. Então, essa é a casa de Deus em Hebreus. Somos privilegiados, porque essa casa somos nós. Mas lembre-se, há algo que compete a nós. E é, hoje, se ouvir sua voz, não endureçais os vossos corações. Apresenteis os vossos corpos, para que o sumo sacerdote faça esse trabalho maravilhoso. E então ele vai separar em nós o que tem que ser separado. Ele vai nos tirar de enganos, de ilusões, de conceitos, quem sabe, tradições, maneiras, gostos, prazeres, ideias, pensamentos, tudo. Porque ela sonda tudo, segundo nós acabamos de ler. Penetra até aquele ponto onde nada pode penetrar, só a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos então orar e concluir esse primeiro tempo. Senhor, te pedimos que o Senhor, na tua fidelidade, continue falando aos nossos corações. Ajuda-nos a examinar nossas vidas pessoais, nossa vida conjugal, nossa vida familiar, nossos relacionamentos uns com os outros, os assuntos da vida da igreja. Senhor, renova em nós esse compromisso exclusivo contigo mesmo e recupera o que tem sido perdido em nossas vidas, Senhor, nós te pedimos. Antes que o Senhor venha, obtenha em nós um testemunho vigoroso e que satisfaça o coração do Senhor. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.